Você já se perguntou qual é o prazo exato para apresentar a contestação quando temos mais de um réu no processo, mas um deles sequer foi citado e o autor acaba desistindo da ação contra ele? Essa dúvida pode parecer teórica, mas foi exatamente esse o centro de um caso julgado pelo STJ que virou referência sobre o tema. Imagina a seguinte cena. João entra com uma ação contra Pedro e Ricardo. Pedro é citado, vai à audiência de conciliação, mas Ricardo nem sequer foi citado. Sem a presença de todos, o juiz remarca a audiência. Até aqui, tudo certo. Mas aí João resolve desistir da ação contra Ricardo antes mesmo da nova audiência acontecer. A desistência é homologada e o juiz cancela a audiência remarcada, ao mesmo tempo em que abre prazo para Pedro apresentar sua contestação. Pedro se atenta à intimação e apresenta sua defesa dentro do prazo, contado a partir dessa homologação. O que acontece depois? O juiz considera a contestação intempestiva e decreta a revelia de Pedro. O tribunal confirma. Mas será que isso está correto? Pedro não aceitou essa decisão e levou o caso ao STJ. O argumento dele foi direto ao ponto. O prazo para contestação só começou a contar a partir da intimação da homologação da desistência em relação a Ricardo, o corréu que sequer foi citado. E é exatamente esse ponto que o STJ analisou com profundidade. Afinal, o Código de Processo Civil, no artigo 335, parágrafo 2º, estabelece que quando o autor desiste da ação contra um réu que ainda não foi citado, o prazo para o corréu apresentar contestação começa a contar da intimação da decisão que homologou essa desistência. Isso mostra que o sistema jurídico valoriza a previsibilidade e a boa-fé processual, protegendo o réu de ser pego de surpresa. O STJ, portanto, reconheceu que a contestação de Pedro estava sim dentro do prazo legal. A decisão reafirma que não se pode exigir do réu uma manifestação de defesa com base numa audiência que já foi cancelada e substituída por outro marco processual. Esse julgamento é um verdadeiro manual prático sobre como funciona o prazo para contestação em situações de litisconsórcio passivo. Quando há mais de um réu e a audiência de conciliação é reagendada por ausência de corréu ainda não citado, a expectativa legítima é de que o prazo para apresentar contestação só se inicie após a realização da nova audiência. Se essa audiência for cancelada porque o autor desistiu da ação em relação ao réu que não havia sido citado, o novo marco inicial é a data da intimação da homologação dessa desistência. Esse entendimento é coerente com a lógica do processo civil brasileiro, que privilegia a autocomposição como etapa inicial e garante segurança jurídica às partes. No caso concreto, a surpresa de Pedro foi legítima. Ele foi intimado da nova audiência, esperava que ela ocorresse, e de repente se viu declarado rével, porque sua contestação teria sido tardia, mesmo apresentada após a homologação da desistência do corréu. A decisão do STJ veio para corrigir essa injustiça e evitar que outros réus passem pela mesma situação. O mais interessante dessa decisão é que ela mostra como o processo civil está estruturado para respeitar o tempo e a confiança dos envolvidos. O CPC deixa claro, no parágrafo 2º do artigo 335, que em casos de litisconsórcio passivo, se o autor desiste da ação contra o réu não citado, o prazo do outro corréu não começa do nada. Começa a partir da intimação da decisão que homologou a desistência. Ou seja, o processo deve ser previsível, não uma armadilha processual. Nesse caso, não fazia sentido cobrar de Pedro que apresentasse contestação com base numa audiência que não aconteceu e nem iria acontecer. Ele não podia prever a desistência antes da homologação. Essa decisão
Não serve apenas para quem advoga ou está se preparando para concurso. Ela é uma verdadeira lição sobre como o direito processual deve garantir isonomia e previsibilidade às partes. Imagine quantas decisões de revelia poderiam ser anuladas se esse entendimento não estivesse tão claro. Ao definir que a contagem do prazo depende da intimação da homologação da desistência, o STJ resguarda o princípio do contraditório e da ampla defesa, evitando que o réu seja prejudicado por movimentações processuais que ele sequer teve condições de acompanhar em tempo real. Essa jurisprudência também é um alerta. Em litisconsórcio passivo, a contagem de prazos pode variar conforme a situação de cada réu. E entender isso pode ser o divisor de águas entre uma contestação aceita e uma sentença de revelia. E se você quiser aprofundar ainda mais nesse e em outros julgados recentes do STJ e STF que estão caindo em concursos e provas da OAB, nós preparamos um material completo em PDF e e-book com mapas mentais, resumos práticos e quadros comparativos. O link para adquirir o material está na descrição e também nos comentários fixados. Aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que vive lutando contra o relógio dos prazos processuais.